A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos. Esse dia maravilhoso, um dia de vida, qual o Senhor nos deu de presente, né? A palavra de Deus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim está escrito na palavra do Senhor. Meu nome é Wanderson Ribeiro. Eu fui chamado para um projeto que hoje eu tenho contemplado partes dele, tenho visto o quão grande é esse projeto de Atos dos Apóstolos, onde o Espírito Santo ele é o grande patrono. Todos os textos são deles, todos os scripts, todos os rascunhos, todos os detalhes vêm desta fonte. O roteiro, principalmente, o roteiro é um roteiro que ele me dá no momento exato. Porque eu estou baseado em cima da rocha, em cima daquilo que não é mutável, aquilo que é imutável, que é a palavra de Deus, que é a nossa escritura, que perdura de anos e anos, centenas de anos, milhares de anos, até o dia de hoje. Então esse projeto, ele é um projeto que vai ser trabalhado de uma forma conforme o movimento do Espírito, porque ele é o grande construtor, ele é o grande ministro desses últimos tempos. Cada um tem um chamado, você tem um chamado. Você está começando a assistir esse vídeo, começando a ouvir as minhas palavras, não é à toa. Algo sobrenatural fez com que esse conteúdo chegasse até você. Para poder te dizer que você é capaz de superar todas as adversidades deste mundo. Porque Jesus Cristo se encarnou, se fez carne, o Verbo se tornou carne, para justamente nos provar que é possível nós superarmos todas as adversidades e sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A explanação desse projeto ele é muito simples, é uma analogia de uma construção, de uma grande obra. E nós sabemos que uma grande obra, ela precisa de uma boa fundação, de uma boa base e precisa estar alicerçada, fincada em lugar firme, em solo firme e de preferência o seu pé direito, a sua coluna direita, as suas 4 colunas principais estarem fincadas, cravadas na rocha. E assim nós começamos a cavar a primeira fundação desse projeto para esta grande obra. Essa obra ela é fundamentada sobre 4 pilares, sobre grandes, enormes, maravilhosos pilares de sustentação que ao longo de milênios têm sustentado toda uma vontade e um desejo da parte de Deus de resgatar todos aqueles que entendem o que eu estou falando e despertar curiosidade naqueles que não estão entendendo ainda o que está acontecendo. Mas se o Espírito de Deus ele trouxer mansidão ao seu coração neste momento, você vai conseguir ficar comigo até o final deste vídeo e eu tenho certeza que você vai ficar maravilhado. Este é o 4º vídeo no 2º dia do ano que nós, uma equipe maravilhosa de seres celestiais e espirituais, estão nos ajudando nesta grande obra. Eu te convido a fazer parte desta obra. No dia de hoje, como eu falei, nós iremos continuar edificando
esta grande obra através de uma coluna. E cada coluna tem um nome. A primeira coluna é o livro do Evangelho de Mateus. A segunda coluna é o livro do Evangelho de Marcos. A terceira coluna é o livro do Evangelho de Lucas. O quarto livro é o livro de João, o Evangelho de João. E essas 4 colunas, quando elas estiverem edificadas aqui nesse canal, quando elas tiverem acesso, para você que não tem muito tempo, para você que está com dificuldades de entender o momento presente, do vem, da profecia da volta do Messias, para você isso aqui vai ser um grande presente, porque você pode estar em qualquer lugar do planeta, no seu momento de relaxamento, é só você começar a maratonar, porque não sou eu, Wanderson Ribeiro, que vai realizar esta obra. Eu sou um trabalhador desta obra e digo, eu sou um dos menores trabalhadores nesta obra. As informações dessa obra, elas me vêm no momento do agora. Porque tem muitos trabalhadores que já têm todo o projeto pronto, já está com tudo funcionando, mas o Senhor me chamou para realizar desta forma esta obra e do absoluto zero em um marco central, através de uma fundação, através de 4 colunas e a construção da base, aonde nesta base será edificada a Igreja de Atos dos Apóstolos, e ela foi batizada pelo Espírito Santo de Projeto dos Atos dos Apóstolos, aonde o Senhor irá se revelar quando nós começarmos a conversar sobre este assunto e referenciando os atos dos apóstolos. E através dessa lacuna aberta, dessa porta aberta, dessa fenda aberta, o Espírito Santo, ele vai encontrar lugar no meu coração, ele vai encontrar lugar no seu coração, e aquilo que você mais deseja no fundo da sua alma vai vir à superfície, porque a palavra do Senhor, que é pura, viva e eficaz, ela vai penetrar por esta fenda e vai chegar em lugares que você nem imagina. E como é uma água limpa e cristalina, espiritual, ela vai botar para fora tudo aquilo que não provém deste projeto, e nós iremos caminhar juntos por longos anos, realizando esta obra e evidenciando a visão, a percepção, a ação de Atos dos Apóstolos, que nós denominamos de igreja primitiva, e é uma igreja que existe até o dia de hoje. Eu não posso afirmar que é uma igreja contemporânea, porque ela é uma igreja primitiva e não se encontra essa igreja em qualquer lugar. Existem várias igrejas, vários templos maravilhosos, com doutrinas, com recursos, acolhimentos, mas o Senhor, por sua própria vontade, nesse humilde trabalho, ele deseja manifestar as características e as ações, os movimentos desta igreja que não fechou as suas portas. Para quem é conhecedor do que eu estou falando, que tem conhecimento em teologia, estudo técnicos em Bíblia, é leigo, é servo leigo por leitura à palavra, perseverante de muitos anos, ou você que é somente estudioso, ou você que está começando, está no meio de uma jornada, ou começando agora, você vai conseguir entender muito bem ao longo dessa jornada o projeto do Senhor para as nossas vidas. Eu me sinto muito
satisfeito, muito feliz por esse chamado. Eu não estava pronto e não estou pronto, mas quem chama é aquele que sustenta, é aquele que prepara, é aquele que peleja. Então eu acredito que Deus está na frente e Ele sempre estará na frente. Por isso, nesta manhã, nós seguimos uma orientação, uma revelação que foi dado a um servo específico, a qual um dia nós iremos fazer uma observação muito mais acentuada, com muito mais tempo, sobre Daniel e sobre essa profecia maravilhosa da oração 3 vezes ao dia. Eu pesquisei muito sobre esse assunto, né? E nós, como seres humanos, nós delimitamos horários, porque nós temos um relógio, e pelas escrituras e pelas pesquisas teológicas, ele parava o que estava fazendo às 9 horas da manhã para orar a Deus, que é a terceira hora do dia para o judeu. Ele parava às 12 horas, que é a sexta hora para os judeus. E existe um pouco de controvérsia no terceiro horário, entre as 15 horas e 18 horas. Mas o que mais aponta por uma veracidade é as 18 horas, são as 18 horas. E cada horário desse tem um símbolo que um dia também, devido à curiosidade de cada um, eu poderei explicar através de um vídeo o que significa todas as horas neste momento. Então eu percebi e entendi, através das pesquisas e das consultas aos doutores do conhecimento, que eles me disseram todos numa mesma condição de raciocínio. O horário que ele estipulava era um horário de consistência dele diante de Deus. Ele não deixava um dia sem fazer essa liturgia. Todos os dias ele orava a Deus, todos os dias, essas 3 vezes no dia. Deu uma redundância, mas tudo bem. Para que nós ficamos entendidos nesse momento. E como eu falei no começo, este canal ele vai ser fundamentado e será conduzido na simplicidade. A simplicidade está sem cortes, está simples, porque é assim que nós temos o exemplo do maior mestre de todos os mestres, que deixou o resplendor da sua glória e habitou entre nós, e a palavra diz que ele só tinha somente uma túnica e nem carregava bolsa. Então, se ele, com apenas uma túnica e sem bolsa, ele realizou todo o projeto de Deus, hoje eu acho que eu tenho muito mais acessórios e condições do que o Senhor Jesus para realizar aquilo que eu sou capaz e aquilo que todos nós somos capazes. Então eu quero abrir o meu coração junto com vocês agora, independente do horário que você assistir esse vídeo, independente do horário que você estiver com tempo para você poder orar comigo, nós orarmos juntos, porque a oração, ela tem muitos seus efeitos. Vamos orar no primeiro período de oração da manhã, às 9 horas da manhã. Senhor Deus, nesta manhã, desse segundo dia do ano, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é digno de toda honra e de todo louvor.
Nós glorificamos e bendizemos a Ti, porque a nossa vida ela está nas Tuas mãos. E isso, Senhor, nós oramos, abrindo esta oração para todos os seres, meu Deus, do planeta, para todos os idiomas, Senhor, para todas as classes aqui sociais, para todas as etnias, Senhor, para todas as condições financeiras, meu Deus, e para todos aqueles que escolheram os seus próprios caminhos conforme a sua vontade. Para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que estão ainda buscando o Senhor, e para aqueles que não têm o Senhor como o seu único Deus, mas que acreditam, Senhor, em outras coisas, em outros fatores, não tem muita importância. Porque nós sabemos, todos nós seres humanos sabemos que existe um Deus. Seguindo ou não, acreditando ou não, existe dentro de nós uma força que sempre está falando conosco. Nós não externamos porque nós não desejamos, e quando nós falamos, alguns dizem que não acreditam por motivos particulares, mas tem um que são igual a mim, que encontrou, acreditou e passa pelos valados, pelas vales das sombras, mas está agarrado nas tuas mãos. Muitas das vezes eu abro a minha mão para me afastar, mas o Senhor continua sempre com a sua mão segurando na minha mão. E assim o Senhor tem feito com muitos dos teus servos, por isso que a tua obra chegou aqui, neste lugar, nos confins da terra, Senhor, para que o teu nome possa ser glorificado. Então, neste dia, nós apresentamos a nossa vida e te pedimos uma oportunidade. Muda, Senhor Deus, esta situação. Muda, Senhor Deus, aquilo que parece que não tem mais jeito. E agiliza, Senhor Deus, aquilo que tem que ser feito. E traz a paz, a harmonia entre nós, os irmãos. E que as decisões, Senhor Deus, elas possam ser tomadas para o bem, sempre nas nossas vidas. Se há enfermidade, o Senhor possa curar. Se há tristeza, o Senhor possa curar. Se há tormenta, o Senhor possa acalentar. Se há dificuldades financeiras, o Senhor possa abrir as portas. Se há enfermidade, o Senhor possa curar. Se há desânimo, o Senhor possa dar bom ânimo, para que o teu nome possa ser grandemente glorificado. Nós te oramos e te pedimos também uma grande bênção. Permita-nos, Senhor Deus, penetrar cada vez mais na tua palavra. Permita-nos, Senhor, pelo teu poder, nos aproximar mais do Senhor. De alguma forma, de alguma maneira, o Senhor é um estratagemas em salvação. O Senhor é um estratagemas no amor para o coração do homem. O Senhor é o grande arquiteto, é aquele que não perde nenhuma batalha. E sabemos que o Senhor tem uma grande surpresa separada para nós, um grande presente. E nós esperamos esse dia chegar. Por isso nós oramos, Senhor Deus. Eu, neste momento, eu coloco a minha família, coloco a minha vida, todos aqueles que fazem parte da minha família, diante da tua presença. Te peço, Senhor, que o Senhor possa estar protegendo, dando livramento e oportunidade de conhecerem o Senhor na profundidade. E também estendo essa oração para todos aqueles que assim estão ouvindo. Entra na vida desse ser, meu Pai, que é teu, desse servo. Opera na sua vida, opera na vida da sua família. E abre a oportunidade de penetração, de aprofundamento nas tuas escrituras, na tua palavra, para poderem adquirir
ó Deus, o conhecimento da parte do Senhor. Esta é a oração que eu faço a Ti, para que o Teu nome possa ser glorificado na nossa vida. Assim, Senhor Deus, eu te digo, eu te amo, Senhor. Sê conosco. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus, com a bênção maravilhosa do Teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Maravilha, meus irmãos. Uma pequena oração, mas focada na nossa transformação interior. E vamos continuar colocando mais uma pedrinha, mais um tijolinho, mais um acessório na edificação dessa primeira coluna no livro de Mateus, que hoje vai ser lida no capítulo 4 de Mateus. E peço ao Senhor que o Senhor possa estar conduzindo, através do Teu Espírito Santo, esta leitura para o nome do Senhor ser glorificado. Fala conosco, Senhor, e nos dê força para vencer esta passagem. Vamos abrir a nossa escritura no livro de Mateus, capítulo 4. A palavra do Senhor nos diz assim, Mateus, capítulo 4, tendo como título a tentação de Jesus Cristo. Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o trouxe à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus em Galileia, os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados nas regiões e sombras da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus
a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram as redes ao mar, porque eram pecadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e molésticas de entre o povo. E a sua fama percorreu por toda a Síria, e trazia-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, até da além do Jordão. Somente até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Perceberam, irmãos, ali agora no capítulo 4, como foi a trajetória do nosso amado Senhor Jesus Cristo? O próprio diabo, pessoalmente, né, vamos dizer assim, que é espiritualmente, se manifestou diante do Senhor Jesus e o tentou tentar com as 3 maravilhas deste mundo, com as 3 delícias deste mundo, as 3 peças que atraem a todos aqui no planeta. Todos são atraídos por esses 3 poderes. E Jesus Cristo, ele se manteve na promessa. E observem bem, hoje não é dia de penetração, de discernimento de versículos e capítulos, mas é um encerramento para nosso entendimento. E Jesus, sendo a própria palavra de Deus, conhecedor da transcrição dele mesmo, através da inspiração do Espírito Santo aos profetas no passado, ele ouviu que o próprio diabo usou a própria Escritura para tentar confundi-lo. Porque ele estava em jejum, né? Ele estava em consagração, o corpo físico estava turbilhado de sensações, a mente poderia estar embebecida com muitos hormônios atacando o raciocínio, o sistema nervoso central, as partes do cérebro voltado ao emocional, a razão, a audição, visão, tato, paladar, todo esse sistema que os doutores, nesse sentido, eles sabem o que eu estou dizendo. E quem não sabe, eu estou tentando explicar de uma forma muito simples. Ele foi sagaz, ele foi diretamente naquilo que são os 3 poderes que é de desejo humano desde o início. Mas ele vinha com uma palavra distorcida e Jesus vinha e ajustava.
Ele dizia, está escrito, ele não é assim. Ele dizia, está escrito, ele não é assim, é assim. Ele dizia, mas está escrito, ele não é assim. E através da escritura genuína, sem fermento, sem aditivo, ele venceu essa tentação. E os irmãos perceberam que quando ele passou por esse momento da prova humana, ele no corpo físico, o que veio logo em seguida? Veio a providência celestial. O invisível se materializa por ordem do Pai. Olha que legal, hein? Por ordem do Pai, porque Jesus Cristo ele poderia ficar o tempo todo sem se alimentar, sem problema, ele tinha capacidade para isso. Mas ele estava cumprindo todas as regras humanas. Aí o Pai, deserto, não tem uma mercearia, não tem uma quitanda, não tem uma tenda. O Pai viu isso. O que o Pai fez? O Pai, estratagemas, abre uma fenda nesse universo, nessa dimensão que nós vivemos agora, nesse planeta, neste mundo, e materializa os seus anjos materializam o alimento necessário para Jesus, e a palavra fala o quê? Que estes servos serviram ao Senhor. E esse alimento que foi servido, essa composição, trouxe o que ali agora? Um renovo para a vida do Senhor Jesus como homem. E fortaleceu-o, porque ele viu que o Pai estava com ele e que existiam servos pelejando junto com ele, que estavam à sua disposição através do Pai. E aí os irmãos viram o que aconteceu? Depois que ele passou por isso, o Pai o serviu. Quando o Pai te serve, o Pai está te capacitando. Quando o Pai está te capacitando, quando você vai adiante do chamado a qual Deus tem para a sua vida, a obra ela vai sendo realizada conforme a fé e capacidade de cada um. E ali ele já saiu com propósito, já saiu revigorado e fortalecido. Esta é a grande obra. Preciso de companheiros do meu lado. E os irmãos viram que o chamado foi um chamado sem muitas palavras. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. E a palavra foi tão ungida que largaram tudo e começaram a seguir ao Senhor. E nesse movimento, através desta prova, o Senhor ganhou uma autoridade surpreendente, foi revelada essa autoridade através dessa obediência, desse servir a Deus em espírito e verdade, autoridade sobre todas as coisas. E ali começou a grande obra de cura, libertação e salvação para todos aqueles que assim se achegavam, todos aqueles que assim o buscavam. A palavra diz que ele os curavam, eles os abraçavam, os acolhiam e ensinavam o verdadeiro caminho. E todos foram alcançados naquele momento. Então, o porquê que hoje eu não posso ser alcançado e você não ser alcançado? Busca na Escritura essa resposta. Através desse vídeo, pensa, o que está acontecendo, não é? Eu também quero fazer parte dessa obra. Eu também quero edificar esse Atos. Você viu o ato de Jesus? Olha o projeto do Atos sendo propagado antes da formação de tudo.
os atos de Jesus Cristo formando atos para os apóstolos terem os atos deles, para passarem para discípulos, e os discípulos passarem esses atos e eles chegarem até o dia de hoje, aqui neste lugar, neste momento, nesta hora, e na sua consciência e na minha consciência. Assim, neste momento, eu agradeço a todos por estarem até aqui, por serem perseverantes, por poderem querer aprender e estão dispostos também a ensinar. Quero fazer um convite todo especial, né? Um convite para que você possa, se você gostou, achou interessante, para que você possa deixar o seu like, não é? Para que você possa se inscrever no canal, para que você possa fazer o seu comentário de fé, o seu comentário do assunto e sugestões, porque eu mesmo irei responder cada um deles no momento propício, porque é o meu dever. E assim eu apresento diante de vocês esse projeto de Atos dos Apóstolos, que eu acredito que quando nós estivermos nessa parte já pronta, onde a igreja de Atos será a evidência central, nós faremos recapitulações das colunas, porque é assim que o Senhor tem esmiuçado, fatiado, simplificado esse projeto. Atos dos Apóstolos é um projeto que vem direto de Deus. Para mim, me sinto honrado e para todos aqueles que assim entenderam. Vamos orar e encerrar. Senhor Deus, nós colocamos diante do teu altar este período de oração, o período da primeira oração do dia, e agradecer pela tua palavra. Sabemos, Senhor, que temos um deserto para enfrentar no dia de hoje, isso é verdade. Isso é uma grande verdade. Mas sabemos, Senhor, que se nós ficarmos antenados, conectados na tua palavra firme, na tua palavra fiel, sem fermentos, sem aditivo, íntegra, nós conseguimos vencer. E certamente aquele que vence recebe o prêmio. E o prêmio, Senhor Deus, é muito além do que imaginamos. E é uma capacitação, uma intimidade com o Senhor que não tem palavras. Então nós apresentamos diante do Senhor este dia e pedimos ao Senhor, sê conosco, Senhor. Envia os teus anjos para estar conosco nesse dia, para atravessar esse deserto, para passar pelas tentações e o nome do Senhor ser glorificado. Assim eu oro ao Senhor, te glorificando em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. Um beijo no coração e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.